pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então se você é novo aqui, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e comenta o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui nos nossos vídeos, tá bom? E sempre lembrando, compartilhe se você quiser esse vídeo e esse canal com seus amigos. Bom, vamos falar sobre algumas informações pós-vitória do Grêmio de 2-1 sobre o São Paulo, a quarta vitória consecutiva do Grêmio na temporada, a terceira dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio já começa a pensar no jogo contra o Flamengo, que vai acontecer no próximo domingo. Dentre isso, o Grêmio tem uma grande dúvida, e essa é a principal indefinição, digamos assim, do técnico Renato Portaluppi para esse confronto, que é a lateral esquerda. Vamos começar então falando mais especificamente o porquê dessa dúvida. O Grêmio tinha alguns jogadores pendurados, na partida contra o São Paulo. Bruno Vini, Gustavo Martins, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante e Vina. Mais especificamente esses. Acontece que, desses 6 jogadores, apenas o Reinaldo tomou cartão amarelo e com isso ele não poderá jogar contra o Flamengo no próximo domingo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os outros têm condição, mas o Reinaldo não pode jogar. Dentro disso, abre espaço para 2 jogadores, Cuiabano e Diogo Barbosa. Até aí não tem nenhuma novidade, porque são os 2 substitutos naturais da posição. Entretanto, esse assunto da lateral esquerda para o jogo contra o Flamengo vai ser um assunto que vai ter envolvimento do presidente Alberto Guerra. Por quê? Depois do jogo contra o São Paulo, o presidente foi questionado sobre a situação do Diogo Barbosa. Tem uma regra, e essa regra já é de bastante tempo, que jogadores que fazem 7 ou mais jogos no Campeonato Brasileiro, eles não podem atuar no Campeonato Brasileiro por uma mesma equipe, da Série A, ou seja, se fizer 7 jogos pelo Grêmio, não pode jogar nem pelo Flamengo, nem pelo Corinthians, enfim. Fizer 7 jogos, não pode, digamos assim, jogar o Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe da primeira divisão. Sabendo disso, Diogo Barbosa tem 6 jogos. Ele fez contra o São Paulo ontem a sua 6ª participação no Campeonato Brasileiro. Se ele jogar contra o Flamengo, se ele for escalado pelo Renato, seja para começar a partida ou para ficar no banco de reservas, ele automaticamente não poderá mais jogar o Campeonato Brasileiro da Série A por nenhuma outra equipe, e isso dificulta muito a possibilidade de transferência do jogador. O Grêmio internamente admite que quer sim procurar um destino para o Diogo Barbosa. Jogador com salário relativamente alto, a gente tem o Reinaldo e o Cuiabano na posição, que são 2 jogadores que estão entregando mais nesse momento do que o Diogo Barbosa, e o Grêmio diz, olha, a gente está tentando administrar a situação e a gente tem a esperança de que no meio dessa temporada alguma proposta chegue e a gente consiga aliviar esse valor da nossa folha salarial. Internamente, a confirmação é de que o jogador recebe algo próximo entre 400 e 500 mil reais por mês. Ele tem contrato até o fim desse ano. A partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas o Grêmio entende que, tendo a possibilidade dele se transferir para outra equipe, pode acontecer uma liberação antecipada. Então, essa é a situação. E, falando mais especificamente do Cuiabano, a situação também não é definitiva, porque o Renato não vem enxergando o Cuiabano como um lateral. Explico. O Grêmio vem escalando 5 laterais por jogo, entre os relacionados. Fábio, João Pedro, Reinaldo, Cuiabano e Diogo Barbosa. Isso porque o Cuiabano vem jogando numa linha adiantada. Ele não vem jogando numa linha mais defensiva, a linha de lateral. Então, o que está acontecendo? Ele jogou contra o Atlético Paranaense na segunda linha de meio campo, jogou contra o Cruzeiro na segunda linha de meio campo, ontem contra o São Paulo não jogou, entrou o Diogo Barbosa nessa posição. Caso o Renato opte pelo Cuiabano, permanecendo com a possibilidade do Diogo Barbosa não estourar essa cota dos 7 jogos, o Cuiabano vai fazer apenas a segunda partida dele na temporada como lateral esquerdo. Ele tinha jogado já contra o São Luís de Juí 45 minutos pelo Gauchão. Se o Renato optar pelo Diogo Barbosa e manter o Cuiabano entre os jogadores que vão disputar a posição ali no meio de campo, com o Cristaldo e tal, o Diogo Barbosa não vai mais poder ser transferido, não vai mais poder se transferir para nenhuma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Então esse assunto vai ser resolvido nessa semana entre presidente e Alberto Guerra, o técnico Renato Portaluppi, com o objetivo de avaliar a situação desse jogador e dar uma situação definitiva, do tipo, ele não pode mais jogar, ou ele vai ficar até o fim do ano, vai ser utilizado normalmente, e o Grêmio vai esperar para dezembro para simplesmente não renovar o contrato desse jogador. Outro ponto importante que a gente vai trazer aqui de informação do pós-jogo. O Grêmio vai conhecer amanhã o seu adversário na Copa do Brasil, Amanhã tem sorteio, 13h das quartas de final. O Grêmio vai conhecer, inclusive, o seu chaveamento completo até a final, o seu caminho até a grande decisão da competição. Mas
O Grêmio espera, para essas partidas da Copa do Brasil, contar com 2 fatores. Primeiro, uma possível estreia de um reforço que já esteja contratado. E segundo, a volta de pelo menos um dos 2 principais jogadores que estão lesionados hoje, que estão entregues ao departamento médico. Sobre a situação da estreia, tá? O Grêmio tem uma convicção interna, o Grêmio tem uma situação que ele tem de objetivo internamente, melhor dizendo, de ter um jogador que possa estrear assim que a janela de transferências abrir. E não é uma questão física, é uma questão, digamos assim, jurídica. Por quê? A primeira partida que vai acontecer com a janela aberta vai ser este jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que está marcado para a data base de 5 de julho. A gente vai conhecer a data também amanhã, juntamente com um sorteio. Entretanto, como a janela abre no dia 3, que é na segunda-feira, muito dificilmente vai ter tempo hábil para poder registrar, porque precisa registrar na segunda ou na terça-feira. Então, a negociação precisa estar toda pronta e os documentos precisam estar todos prontos. Então, o Grêmio já está tentando agilizar esse processo de contratação, de negociação, quer que pelo menos um jogador contratado esteja alguns dias já em Porto Alegre para conseguir agilizar documento, para conseguir deixar tudo legal, entregar quando a janela abrir para a CBF e a CBF registrar rapidinho para que esse jogador possa jogar naquela quarta-feira ou naquela quinta-feira, que são o que acontecem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E o segundo fator, que é os jogadores do departamento médico. O Grêmio tem Jeromel e Ferreira, que são os 2 principais jogadores que estão entregues ao departamento médico hoje e que estão mais próximos de voltar. O Grêmio vai usar esse período de 10 dias agora, porque vai ter o jogo contra o Flamengo no dia 11 e depois o Grêmio joga contra o América Mineiro no dia 21. Então vai ter um período de 10 dias, que é a pausa da data FIFA, para recuperar fisicamente os jogadores desgastados. O Grêmio vai dar 2, 3 dias de folgas para o elenco. O técnico Renato Portaluppi já revelou. E além disso, o Grêmio também vai utilizar esse período para fazer uma espécie de aceleração na recuperação tanto do Ferreira quanto do Jeromel. Então pode ser que a gente tenha, no melhor dos cenários, lá no dia 21 contra o América, pelo menos um dos 2. Talvez o Jeromel, talvez o Ferreira, mais provavelmente o Ferreira, porque já está fazendo alguns trabalhos de campo. Se não, já pode estar de volta no outro jogo contra o Coritiba e, no pior dos cenários, pode retornar para a delegação na primeira semana de julho. Então o Grêmio tem agora, nesse mês de junho, menos jogos, mas vai ter mais tempo para poder definir essas situações internas e definitivamente lá no início de julho dar andamento para a segunda parte da temporada, tá bom? Então, o que você achou das informações que a gente comentou aqui? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e deixa o like. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!